Meus amados irmãos, meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar falando com os irmãos e amigos, mais uma vez nesse momento, é o seu irmão, pastor Carlos Oliveira. Nós iremos ler a palavra do Senhor, mas antes quero orar pedindo que Deus nos dê a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha sobre nós para nos dar a inspiração e as revelações da Tua palavra, meu Pai, para que nós possamos transmitir a Tua mensagem. Fala conosco, Senhor, nos dá o Teu conselho, Pai bendito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês a parábola das 10 virgens. Jesus contou essa parábola, mais uma dessas, e está registrado no capítulo 21 do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 21, 21 não é 21 não, capítulo 25 do Evangelho. Jesus dizendo essa parábola: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ides ante aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vemos aqui Cristo, ele aqui nesses capítulos onde o evangelista Mateus escreveu, há algumas parábolas. E Jesus está falando a respeito da vinda do Filho do Homem, da sua vinda. E nós vemos aqui que ele conta então essa parábola, comparando a noiva, né, a igreja de Jesus Cristo, a respeito dessas virgens que estavam esperando o esposo para casar.
E a Bíblia nos diz que eram 10 virgens. E elas, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar o esposo, saíram naquela caminhada, mas Jesus disse que 5 delas eram pessoas cuidadosas, pessoas que estavam realmente prestando toda atenção, tomando cuidado com as suas lâmpadas, eram prudentes. Mas Jesus disse que as outras 5 eram loucas. E as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram, não se prepararam e não estavam com cuidado como aquelas que eram prudentes, que além de levar as suas lamparinas, ainda levaram azeite com elas. E a Bíblia diz que o esposo tardou. Nós vemos, irmãos, que já nos dias apostólicos, Pedro escreve em uma de suas cartas que lá naqueles dias tinha pessoas que já estavam reclamando porque Jesus estava demorando a voltar. Era tardia a volta de Jesus. Eles disseram: olha, vocês estão falando que Jesus vem, mas nossos pais já morreram, Jesus não voltou, lá naqueles dias. E Pedro disse em sua carta, escrevendo, dizendo para eles: olha, não é que Deus está retardando ou tardando a sua vinda, é que Ele está dando tempo para que alguns se arrependam. Então, mas se naqueles dias, estavam se preparando para o arrebatamento, para a vinda de Jesus Cristo, imagina hoje, época, como que está bem próximo o dia em que Jesus há de voltar. Mas Jesus disse que o noivo demorou, tardou. No versículo 5 diz assim, tardando o esposo. Então, muitas vezes, há pessoas que acham que Jesus está tardando, E aquelas 10 virgens, elas foram descansar, foram dormir, e elas dormiram. Mas quando foi à meia-noite, tarde da noite, na hora mais escura, então uma pessoa deu aviso, uma pessoa gritou: o esposo vem vindo. Esse é o anúncio, quando soar a trombeta, avisando, só que daí não vai dar tempo para preparar nada. Saia ao encontro. Agora, Jesus contando essa parábola, que quando eles ouviram o aviso, aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e cada uma delas sai a encontrar o esposo. Só que aí, aquelas 5 que era louca, nécia, que não tomava cuidado, não se preparou, as suas lâmpadas estavam apagando, e elas estavam ficando na escuridão, nas trevas, e elas pediam para aquelas outras 5 prudentes que desse para elas um pouco de azeite, porque as suas lâmpadas estavam apagando.
Muitas vezes, irmãos, nós vemos que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, é uma novidade. A pessoa acha tudo maravilhoso, porque realmente é maravilhoso. Mas tem que ter paciência, porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, mas muitas vezes não, nós não sabemos se Jesus ou se ele vem hoje ainda. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, daquele dia em diante eu comecei a esperar Jesus todos os dias. Passava o dia, vinha outro, eu estava esperando. Mas ele não veio, já passou alguns anos. Mas eu estou esperando ele hoje. Cada manhã eu espero Jesus voltar. E nós não podemos desanimar. E nós não podemos também deixar a nossa fé esfriar, apagar a esperança do nosso coração. Essa lâmpada tem que estar acesa. Nós temos que estar com uma fé vibrante, ardente o desejo de ver, participar do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus Cristo. E cada manhã nós começarmos um dia esperando que Jesus venha. Não deixar apagar essa chama. 5 daquelas, as chamas já estavam apagando, elas estavam ficando nas trevas e elas queriam azeite, mas aquelas que eram sábias, prudentes, não iria dar do seu azeite, porque elas também de ficar sem. Então nós vemos quantas pessoas esperaram a Jesus Cristo, o noivo, e ele não veio, e muitos deixaram de se abastecer com azeite, suas lâmpadas se apagaram, estão nas trevas. O azeite, irmãos, é o símbolo, é o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o que nos dá luz, é o que nos dá conhecimento, é o que nos traz a graça de Deus. E nós não podemos ficar sem essa graça poderosa, sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, sem estarmos andando sob essa direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz com que nós tenhamos essa esperança renovada a cada manhã. Mas nós precisamos desse azeite que é o Espírito Santo. Mas muitas vezes, se eu ou você começa a entender o Espírito Santo, começa então a deixar de estarmos amando a volta de Jesus Cristo, deixar nos envolver com tanta coisa desse mundo presente, com tanta coisa que o mundo oferece, e a maioria dessas coisas que quer chamar a nossa atenção, desviar-nos da nossa fé, desviar-nos do Senhor Jesus Cristo. A maioria e quase todas essas coisas são coisas que entristecem o Espírito Santo. É coisas que chama para o pecado. E cada vez que a pessoa vai entristecendo o Espírito Santo, é o óleo, é o azeite que vai se acabando, a luz vai diminuindo. E muitas vezes, por entristecer tanto o Espírito Santo, a pessoa começa a ficar nas trevas, sem direção, começa a perder o prazer de fazer aquilo que Deus manda, começa a desconfiar das coisas de Deus, não acredita mais que Jesus vem buscar a sua igreja, não acredita que Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas que já não acreditam mais,
porque entristeceram o Espírito Santo, não se abasteceram desse azeite, as lâmpadas estão se apagando. Mas Jesus disse que nessa parábola que era meia-noite, irmãos, é a hora mais escura, não é? A meia-noite. Tem pessoas que quando fala ouvir de meia-noite fica com medo, mas meia-noite é hora das trevas, não é? No tempo passado, meia-noite, né? Eles tinham medo de assombração, de alma penada, não é? De fantasma, meia-noite. Então, irmãos, meia-noite significa a hora mais escura. Por quê? Porque quando chega a meia-noite, é os últimos minutos daquele dia. Da meia-noite para frente vai começar um novo dia. Vai entrar para a madrugada. Meia-noite é a hora mais escura. E nós estamos vivendo, nos dias espirituais, nós estamos à meia-noite. Nós estamos vivendo uns dias de treva, um dia de escuridão. Os dias que nós estamos vivendo é dias de maldade, dias terríveis, dias que nós vemos que o povo perdeu o temor, perdeu a consideração. Hoje, eu já vi pessoas dizer que preferem mais ter a companhia de um animal do que o ser humano. Eu vi pessoas dizer que considera mais um cachorro ou um animal do que o seu semelhante. Como nós temos visto que dias difíceis, dias em que as pessoas vão perdendo a sua personalidade, a maldade tomando conta, pessoas não têm mais o temor, não têm o respeito, não têm mais o amor pela vida do semelhante. Nós vemos tantas coisas terríveis. Há pessoas que destroem a vida de outros e até de muitos, sem ter nenhuma compaixão, sem ter nenhum temor, e fica tão natural que a pessoa não sente remorso, não sente nem a sua consciência doer, faz maldade, sai dando risada, zombando, procurando fazer mais. Nós estamos nos dias mais escuros, nós estamos numa época de trevas, de escuridão, mas Jesus disse que nessa hora, era meia-noite, era a hora mais escura, quando alguém deu o anúncio: olha, está vindo o noivo vem vindo. Então aquelas virgens, as 10, acordaram, e então aquela pessoa que avisou que o noivo vinha vindo, deu aquele grito e disse para elas: vai ao encontro deles, saia ao encontro deles. Então aquelas virgens se levantaram, arrumaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Mas acontece que aquelas 5 que aqui no texto diz que elas eram loucas. Por que louco? Porque, irmãos e amigos, aqueles que pensam só nessa vida são loucos. Louco mesmo. Por quê? Porque daqui a pouco tudo aqui acaba. Há uma eternidade. Há pessoas que não acreditam, mas existe uma eternidade para todos. E a pergunta é essa: onde você vai passar a sua eternidade? Com quem você vai passar a tua eternidade? A vida aqui nesse mundo é passageira, passa muito rápido. Nós não esperamos só nessa vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que se nós esperássemos, nós o que cremos em Jesus Cristo, se nós esperássemos as coisas de Jesus Cristo só nessa existência, nessa vida, ele diz: nós éramos os mais loucos. Por quê? Nós éramos os mais infelizes. Por quê? Porque essa vida passa logo, tudo se acaba e acaba com tudo. Mas nós não esperamos só nessa vida, nós temos uma eternidade.
E nós queremos passar a eternidade com Jesus Cristo, na sua presença, fazendo a sua vontade, se alegrando. E então, aquelas loucas não tomaram cuidado, não se prepararam, e o noivo veio. Quando o noivo chegou, aquelas que estavam preparadas, aquelas 5, aquelas não tinham azeite, pediram para aquelas que estavam preparadas. Ela disse, não, se nós dermos o nosso azeite, ou até se vocês quiserem comprar, nós não temos para vender. O que nós temos é exatamente para nós. E é isso mesmo, é o poder, a graça do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, cada um tem para si. Eu não posso passar a virtude de Deus, a unção, a graça de Deus que está na minha vida, eu não posso passar para outra pessoa. Só Jesus pode fazer isso. O Senhor Jesus Cristo, só o Espírito Santo, Ele mesmo que pode vir e fazer presente na vida das pessoas. Mas nós não podemos. A pessoa pode ter cheio do poder de Deus. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode até orar e pedir a Deus. Deus pode abençoar outra pessoa, pode curar outra pessoa, pode libertar outra pessoa de qualquer mal, a pessoa fica livre. Mas esse poder de Deus que Deus dá para cada um, nós não podemos dar. Isso cada um tem. E aqueles que querem têm que pedir para Deus. Tem que buscar a Deus em oração, em consagração, vivendo uma vida para agradar a Deus, para que o Espírito de Deus encontre lugar na nossa vida e Ele vai dominando sobre nós. Ele vai nos guiando, nos dirigindo, aplicando o temor do Senhor no nosso coração. Então não tem como dar o nosso azeite para ninguém. E aquelas loucas disseram, vende, dá um pouco do seu azeite para nós. Aquelas prudentes, não, nós não podemos dar. Se nós dermos, nós vamos ficar sem, vai faltar para nós também. Vai comprar aos que vendem. E elas foram. E a Bíblia diz que quando elas foram, chegou o esposo naquele momento. Naquela hora chegou o esposo. E o que aconteceu? Aquelas que estavam preparadas foram levadas com ele para as bodas e fechou a porta e agora estava ali fazendo aquela festa, aquela alegria, e de repente aquelas que tinham ido comprar voltaram agora com azeite e começaram então a bater na porta. Começou a bater na porta e dizer, abre, Senhor, a porta. Abre a porta, Senhor. Abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, olha, em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Então, meus amigos, o que nós temos que decidir com Deus é agora. Há muitas pessoas que acham que vão resolver seu problema com Deus, quando eu morrer. Há pessoas que vão empurrando para frente. Hoje não, amanhã. Quando chega amanhã, diz, hoje não, amanhã. Você já pensou na tua salvação? Não, amanhã. E tem outros irmãos que ficam na ilusão, foram ensinados erradamente, pessoas que podem ser até religiosas, mas foi ensinado erradamente, que acha que depois que morrer, tem um meio, uma solução, existe uma válvula de escape para acertar a situação. Meu amigo, meu irmão, se assim fosse, não tinha ninguém, né? Ninguém precisava ter o temor de Deus nessa vida, podia viver de qualquer jeito, andar de qualquer forma. Essas pessoas que pensam que vai ter um jeito de se arrumar depois da morte, eles não pensam muito nessa vida.
não pensam de ter o temor de Deus. Agora, pense comigo, você que está juntamente comigo agora. Se isso for depois da morte, para que ter o temor de Deus agora? Para que? Se depois que morrer, alguém pode resolver esse problema. Mas se não existe, depois que partir daqui para a eternidade, a Bíblia diz que está ordenado ao homem, ao ser humano, morrer uma só vez. Não é duas vezes também não. A Bíblia diz isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Depois que morreu, aqueles que entraram para o outro da vida com Jesus Cristo estão salvos, porque aceitaram a salvação. Aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo estarão ali também sem Jesus. E não tem mais como fazer um meio termo. Por isso é importante a pessoa não rejeitar a Jesus Cristo, não rejeitar essa salvação. A pessoa pode dizer assim, eu tenho religião, a minha religião é boa, e eu acredito. Se você perguntasse para mim, pastor, as religiões, o senhor fala, tudo boa, todas as religiões são boas, são mesmo. Ora, eu nunca vi uma religião ensinar alguém matar o seu semelhante, não, nunca vi. Nunca vi uma, eu não conheço, né? Se você conhece, talvez você pode conhecer, mas eu não conheci nenhuma religião ensinar maltratar outra pessoa. Porém, todas, para mim, de todas aquelas que eu conheço, são boas religiões, mas não salva, A religião pode ser boa socialmente. Ah, minha religião é essa, e a sua? A minha é essa, e a sua? É essa. E se você perguntar para mim, pastor, eu tenho minha religião e é essa, é boa? É boa religião. Mas não salva. Pode ser muito boa a religião, mas não salva. A salvação está na pessoa, está numa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E se você aceitar o sacrifício que Ele fez por você e eu, como aceitei, se você já aceitou também, então você está salvo. Não por causa da sua religião, não por causa da sua igreja, não, é porque você aceitou aquele que salva, que é o Senhor Jesus Cristo. Depois que a pessoa partir daqui para a eternidade, principalmente, irmãos, coisa mais difícil é para aquele em que muitas vezes a gente fala, você quer aceitar Jesus como Salvador? E a pessoa diz, não, hoje não, outro dia. Se essa pessoa tiver tempo e num outro dia, dando Deus tempo, aceitar a Jesus, graças a Deus. Mas se não der mais tempo e a pessoa morrer nessa situação, ele rejeitou a Jesus Cristo. Ele disse não, ele disse hoje não, agora não. Então rejeitou a Jesus. Então a salvação, ela começa a valer no dia que você ouve. No dia que você ouve falar do Salvador. No dia que você ouve falar da salvação. É naquele dia que a salvação começou a valer para você. Se você aceitar, está salvo. Se você rejeitou, está perdido. Até que você volte a aceitá-lo como Salvador. Se uma pessoa nunca ouviu o Evangelho, né, você pode perguntar, pastor, e aqueles que nunca ouviram o Evangelho? A Bíblia diz que aqueles que sem lei viveram, sem lei também serão julgados. Então, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, o julgamento vai ser pela consciência. De que jeito? Olha, se você não quer que ninguém lhe faça um mal, então você também não pode fazer para outra pessoa. O julgamento será sobre a tua própria consciência para aqueles que não ouviram o Evangelho. Mas quem ouviu o Evangelho e não quer Jesus, não tem solução. Então aquelas virgens que foram comprar o azeite,
que não andaram de acordo com a vontade de Deus, azeite é o Espírito Santo. Eles viviam sem o Espírito Santo, desabastecido dessa graça. Quando voltaram, quando eles quiseram buscar a Deus, a Jesus Cristo, já era tarde demais. Quando eles bateram na porta, disse, abre, Senhor. Disse, olha, eu não conheço vocês. Eu não conheço. Aí disse Jesus, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito embora todos nós, eu e você, e seja quem for, somos abençoados por Deus nessa terra. Até aquele que diz que não crê em Deus, ele é abençoado porque Deus tem misericórdia. Às vezes você fala de Jesus Cristo, a pessoa diz, eu não acredito, mas você ora para Deus abençoar aquela pessoa, e aquela pessoa é abençoada pela tua oração, porque Deus ouve a tua oração. Mas enquanto está aqui com vida, olha, é mil maravilhas. A pessoa pode dizer, eu estou sofrendo, estou chorando, estou angustiado. Você não sabe que você está ainda num lugar de esperança. Nesse lugar, hoje, é dia de esperança, porque Jesus não veio ainda buscar a sua igreja. Mas depois que Jesus vir, acabou a esperança. Se você não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? E a salvação é assim. Eu vou até ler, está na carta em que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou ler esse versículo para a nossa meditação, porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu tenho Jesus desde que nasci, Jesus está dentro do meu coração, você quer aceitar Jesus? A pessoa diz, não, eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Mas não é assim que a Bíblia diz. Então diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, se você confessar a Jesus como seu Salvador, vai dizer, não, eu quero Jesus como meu Salvador, eu aceito a salvação através de Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Eu creio em Jesus. Então, para a sua justiça. E com a boca você faz confissão, você confessa, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aqui está dizendo, e com a boca faz confissão para a salvação. Então não tem nada que seja encoberto. A pessoa tem que confessar a Jesus como Salvador. Enquanto a pessoa não confessar com a sua boca, então não vale. Não vale porque você não aceitou Jesus. A pessoa não aceitou Jesus. A pessoa só vai dizer, eu aceito a Jesus como meu Salvador. O seu sacrifício em meu favor, eu aceito. Então você aceita. Você está falando com a sua boca aquilo que está no seu coração. Quando você faz essa confissão, você está salvo. E essa salvação não vai depender mais de nada. Não vai depender de igreja, de religião, de sacrifício, nada. Você aceitou o Salvador, você está salvo. Agora você vai aprender, não é? Ora, se você aceita Jesus como Salvador, e eu aceitei, Ele é o nosso Salvador, vamos aprender a respeito dele. Quem é Jesus Cristo? É o nosso Salvador. Você presta atenção que às vezes aí no mundo secular, tem pessoas que têm ídolos, não é? No futebol, cantores e tanto lugar. E aquelas pessoas que é escolhido para ser ídolo de alguém, essa pessoa que escolhe esse ídolo conhece tudo dele. Às vezes conhece o dia que nasceu,
se é jogador de futebol, os times que já jogou, quando começou a jogar, quantos gols já fez, quantos anos tem, conhece tudo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, puxa, nem eu conheço tanto como você me conhece. E como que nós, que cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos que procurar conhecer quem é Jesus, a sua obra, aquilo que ele fez, o que ele está fazendo, nós temos que conhecer a cada dia. Então a igreja, a Bíblia, nós vamos à igreja para aprender, não é? É o nosso Salvador, porque nós temos que falar dele para as pessoas. E como nós vamos falar se nós não conhecemos? Então, meus amados irmãos, meus amigos, a salvação é de graça, porém quem não aceitar não tem mais jeito, porque Deus deu para todos. Você podia falar para Deus, meu Deus, eu não tenho culpa, eu nem existia, olha, quantos anos faz que Adão pecou e eu não tenho nada com isso. Como é que ele pecou lá e eu vou ter essa culpa? Exatamente. Deus não vai te julgar pelo pecado que Adão fez. Deus vai te julgar e você já vai estar julgado por aquilo que você faz de Jesus Cristo. Então Jesus veio, Deus deu Jesus para morrer por você. Você não teve culpa? Não, então Deus não vai acarretar essa culpa para você sem te dar um meio de escape. Então olha, meu amigo, você não tem culpa, então está aqui Jesus para te livrar. Você quer aceitar ele como Salvador? Quero. Então pronto, está feito o plano de Deus na sua vida. Você não quer? Então você não vai dar culpa para Deus depois. É você que não quis, ou eu que não quis. Não vai dar culpa para Deus. Ah, o diabo veio e destruiu tudo, ele é culpado. Sim, ele é culpado. Mas Deus está te dando um meio para você ficar livre. Deus Jesus Cristo. Se eu não quero ou você não quer, não vai ter desculpa. Mas enquanto é hoje, é dia de salvação. Hoje é dia para você aceitar Jesus Cristo. Você que já tem aceitado a Jesus, olha, nós vamos ser igual aquelas 5 virgens, prudentes, ter o azeite. O que é isso? Deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Não procurar desagradar, fazer aquilo que desagrada a Deus, mas procurar fazer a vontade de Deus. Jesus vem buscar um povo comprado, remido com o seu sangue. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço, nós agradecemos por essa salvação tão grande e de graça, Pai, que o Senhor nos oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, a sua vida é em nosso favor, Pai bendito. E com essa salvação, o Senhor tem nos dado o direito de sermos felizes, sermos prósperos e curar os nossos corpos das enfermidades. Pai bendito, abençoa cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças. Eu quero agradecer a cada um de vocês que juntamente conosco fizemos essa transmissão. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos novamente às 18 horas para pregar a palavra de Deus. Eu também quero dar para você o endereço do nosso aplicativo. No Play Store você pode baixar lá nosso aplicativo, né? Na web rádio Amor e Justiça. Web Rádio Amor e Justiça. Você abre lá, você baixa lá no seu celular, lá você vai ouvir as nossas mensagens, os hinos, louvor a Deus. É um grande prazer para nós. Deus abençoe cada um de vocês. Também no YouTube, se você quiser nos acompanhar, nos assistir no YouTube, você entra lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira, lá tem todas as mensagens que nós já pregamos aqui. É simples, mensagem simples, esclarecedora do Evangelho. Também agradeço os irmãos que estão nos ouvindo através da rádio Opus. Deus abençoe. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja em teu coração. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.